1 Samuel, capítulo 1, verso 2, que nos diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz de Ana. Por isso ele a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Você assenta, desocupa as suas mãos e aplauda o Rei da Glória. É culto da família, e é um texto propício para explorarmos em toda a sua narrativa algumas lições desse texto. A Bíblia diz do personagem principal desse texto sobre a vida de Ana. Ana é uma mulher estéril, na qual Deus fechou, Deus cerrou a sua madre. Não foi os demônios, não foi infertilidade genética. O próprio Deus fechara a madre de Ana, porque Deus havia um propósito
na vida e na gestação futura de Ana. A Bíblia diz que Ana, como personagem central desse texto, a Bíblia diz que ela tem um marido, e o seu marido se chama Eucana. Eucana, uma vez por ano no Velho Testamento, precisava subir ao templo para sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus servos, pelos seus empregados, pelos seus animais, porque no Velho Testamento era de comum ir ao templo uma vez por ano e sacrificar. A Bíblia diz que ele sobe, é costume dele subir, e a Bíblia diz que ele sacrifica 2 vezes mais por Ana, mesmo ela sendo estéril, e Penina, uma das suas esposas, dando-lhe muitos filhos, ele amava mais a Ana. E a Bíblia diz que, vendo a situação da sua esposa, ele está sacrificando para que Deus possa abrir a sua madre, para que Deus possa mudar a sorte de Ana. E aqui nós precisamos parar para meditar e refletir. É o papel do sacerdote sacrificar pela esposa, é papel do marido sacrificar pelos filhos, é papel do marido tomar a dianteira. Cante o Remi Assé, mesmo diante de tanto avanço tecnológico, diante de tantas mulheres hoje independentes, a Bíblia não muda. A Bíblia nos deixa claro que é papel do marido, é papel do sacerdote sacrificar 2 vezes mais. Oh, aleluia! A Bíblia diz que ele sacrifica 2 vezes mais pela vida de Ana, ele sacrifica uma vez pela vida de Penina, ele sacrifica pela vida dos filhos. Se nós pegarmos no contexto atual, nós vamos perceber que há uma inversão de valores, há uma inversão. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos as mulheres, as esposas pagando um preço maior do que o sacerdote. Perceba que Deus não deu às mulheres esse papel, Deus deu a nós, os homens, os cabeças da nossa casa, o papel de sacrificar 2 vezes mais. E não é só de trabalhar e trazer o recurso financeiro, é de entrar diante de Deus pela nossa esposa, entrar diante de Deus pela vida dos nossos filhos, para que a nossa casa seja uma referência, para que a nossa casa seja um modelo cristão, para todos aqueles que não conhecem a Jesus possam olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família e ver Cristo inserido nela. Perceba que o texto está dizendo que Ana, nesse tempo, agora sobe com Eucana. A Bíblia diz que enquanto ele está sacrificando, enquanto ele está fazendo o seu papel, a Bíblia diz que Ana está dentro do templo. A Bíblia diz que também vai Penina. Não pense você que Ana vai sozinha, Penina também acompanha Eucana, e a Bíblia diz que ela provocava Ana, ela irritava Ana, mais ou menos assim. Ela dizia: Ana, você não serve nem para dar a luz ao filho, olha o tanto de filhos que eu dei a Eucana, eu não sei nem o que você está fazendo aqui no templo. Conjectura para não ferir o texto, e Ana está em silêncio, porque quanto mais provocada é Ana, mais Ana se derrama diante de Jesus e diante do Eterno. Quanto mais Ana é provocada, mais ela tem a necessidade de se dobrar diante de Deus, para Deus mudar a sua sorte, para Deus mudar a rota da sua vida familiar. Penina já é de seu costume irritar Ana. A Bíblia diz que Ana vive amargurada, Ana vive angustiada. Por quê? Porque é sonho de toda mulher poder dar
à luz a um filho, porque o filho, ele quando nasce num laço familiar entre um marido e uma esposa, ele vai unificar esse casamento, ele vai trazer estruturação nesse casamento. É por isso que muitas vezes, quando você pega alguém que está fora do casamento, qual é a mentalidade de algumas mulheres que querem um homem para si, mas que ele é casado? Na sua mente ela diz: eu preciso engravidar dele, porque eu não vou perder ele. Muitas vezes, até na vida de uma moça, de uma senhora que ainda está solteira, ela diz: eu preciso engravidar dele, para que eu não possa perder. Só que no Piquiacebe que Abinácia, o texto traz a nós aqui algumas revelações muito profundas, porque Ana precisa que Deus resolva o problema dela. Ana tem um entendimento que Deus precisa mudar a história de Ana, porque no Velho Testamento, quando uma mulher não podia dar à luz ao filho, ela era taxada como uma mulher maldita, como uma mulher estéril. E a Bíblia diz que Ana está no tempo, Ana está debaixo de rivalidade, Ana está debaixo de provocação, mas ela está falando com Deus que resolve o problema. Deus nos trouxe para esse culto para dizer que quanto maior é a provocação, maior tem que ser o seu nível de busca pela sua família. Quanto maior é o nível que o adversário te provoca, dizendo: olha, está caminhando sozinho, está andando sozinho, está orando sozinho. Quanto mais você ora, mais os seus filhos se perdem. Quanto mais você desce, mais os seus filhos vão se distanciando, e o diabo vai tentando provocar. O sacerdote, a mulher da casa, e a Bíblia diz que Ana continua ali com os olhos focados em Deus, mesmo com a amargura na alma. Ana sabe que uma palavra liberada da boca de Deus pode mudar o quadro da sua família. Canto como a Lúcia. A Bíblia diz que agora Ana está dentro do tempo amargurada. Ana está amargurada ao ponto que Eucana diz para ela: não sou eu melhor do que você ter 10 filhos? Ô Ana, eu não estou preocupado. Olha a fala de Eucana: eu não estou preocupado em você dar a luz. Eu te amo mesmo estéril. Você está vendo a profundidade de um casamento? Eu te amo mesmo estéril. Não tem problema se você não poder conceber e dar a luz. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito. E aí ele indaga, dizendo: não sou eu porventura melhor do que 10 filhos? Isso é a base de um casamento, isso é a base de uma família. O amor do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, a ponto de nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais contrários da sua vida, você achar segurança, você achar proteção no seu marido, e você achar na sua esposa que me dará afeto, amor e carinho para suportar todos os dias que são muitas vezes contrários e que vem contra a sua história. A Bíblia diz que Ana, após ter comido e bebido em Siló, estando o sacerdote Eli, como de costume, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo, a Bíblia diz que ele começa a observar a Ana. E ele vê que Ana não fala, ele só vê os lábios de Ana se mexerem. E aquilo vai inquietando o sacerdote, ao ponto que ele também vai indagar Ana e vai dizer: minha filha, larga esse vinho, isso está fazendo mal para você. Ana vai abrir o coração e vai dizer: meu Senhor, eu não estou embriagada de vinho. A alegria que o Senhor não vê no meu rosto é porque eu sou uma mulher atribulada do espírito. Eu sonho em ser mãe.
Eu sonho em dar à luz. Eu não estou embriagada de vinho. Essa tristeza, ela tem me consumido. Quantas mães têm sido consumidas por filhos que estão no tráfico, por filhas que vivem uma vida no mundo da prostituição. Tem mães que você olha e ela está dando a vida dela inteira pela vida de um filho. Uma certa feita, uma pastora que me pastoreou em Belo Horizonte, ela dizia que uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não será para uma mãe. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Percebamos que muitos de nós que aqui estamos, antes de contrairmos o casamento, víamos os nossos pais como pilares, como exemplos. Ontem mesmo eu ministrava dando cobertura espiritual a uma irmã de Santa Catarina, e ela dizia para mim: apóstolo, eu quero me casar, eu completei 50 anos de idade e eu quero ser feliz, eu sou próspero em todas as áreas da minha vida, mas eu quero ser feliz nesta área. Eu disse para ela: mas você sabe se o Senhor quer isso para você? Porque ela me contou o contexto. Ela disse: o Senhor me salvou do lamaçal do pecado, disse para mim que o marido dela seria ele. Quando ela me explicou o contexto, eu digo: filha, você está batendo cabeça à toa. Deus pode até te dar um esposo no tempo dele, mas pelo contexto dito pela senhora, do que Deus falou contigo, o Eterno não quer que a senhora se case. E a senhora vai ter que orar para ter tranquilidade nesta área. Porque se a senhora pegar com as suas mãos, a senhora vai ter problema. E ela disse para mim: então, eu já tive problemas. E em dezembro, o Senhor foi boca de Deus para falar para mim para largar o relacionamento, porque Deus não estava, porque eu havia pegado com as minhas mãos. Quantas pessoas estão solteiras e até sonham em constituir família, mas o conselho de Deus para você é: não pegue com a sua mão, porque se você pegar com a sua mão, é você que vai ter que arcar com as suas consequências. É diferente de quem vem casado de lá do mundo e se converte aqui. É diferente. É diferente, por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, é Ele que apresenta, é Ele que prepara. Por que, apóstolo? Porque Deus sabe o seu ministério, Deus sabe qual é o seu chamado, Deus sabe quais são os seus sonhos, Deus sabe quais são os seus projetos. E se você escolher algo errado, vai atrapalhar os projetos de Deus. Quem está aí, diga aleluia. Então, aos solteiros que estão aqui e até sonham em ter uma família, porque quem é que não quer ter uma família? Você seria de outro planeta se você não quisesse ter uma família. Mas você precisa entender que tem que ser segundo a direção de Deus, para você não sofrer nenhum dano. A Bíblia diz que anda com amargura de alma. A Bíblia diz que ela come e bebe, chora amargamente, e aí ela faz um voto. Ela vai entrar no mundo espiritual para Deus mudar a história da família dela. Quantas mulheres extraordinárias conseguem entrar no mundo espiritual e mudar a rota da sua família? A minha mãe foi a mulher que ganhou todos nós para Jesus, não sendo crente, mas tinha uma vida de oração, porque ela não podia descer as águas do batismo, porque o meu pai não aceitava que ela descia as águas. Como mulher sábia, ela continuava frequentando a igreja, orando, dizendo: Deus, do tempo do Senhor eu descerei as águas. Meu pai desceu primeiro do que ela, porque depois ela passou pela cirurgia dos rins. Ela foi transplantada, melhor, ela perdeu um rins e recebeu um transplante vindo de Brasília. Ele batizou primeiro em 2006, e depois de muitos anos é que a minha mãe batizou.
por causa da sonda que ela tinha, e ela era de uma igreja muito cuidadosa, que dizia para ela: eu não posso descer, o pastor dizia para ela: não posso descer, senhora, nas águas aqui do tanque batismal, porque a senhora pode pegar uma infecção generalizada e pode trazer problema para a senhora, para mim e para a igreja. Mas a minha mãe continuou ali buscando ao Senhor. Quantas mulheres são referência em que os maridos não ainda se converteram, mas elas estão ali movendo o mundo espiritual, como Ana. Ana fez um voto: se o Senhor abrir a minha amado e me der um filho varão, ele não será meu, eu entregarei ele ao Senhor. Tremendo, meu Deus. Como é que alguém casado, pensa comigo, como é que alguém casado sonha em ter um filho, depois que vai ter, vai dar para o Senhor? Se o sonho da mulher era ter um filho, por que agora ela vai dar à luz e depois que ela desmamar o menino, ela vai entregar no templo? Porque Ana tem um entendimento que quem sacrifica, porque todo ano ela vai com Eucana para sacrificar. Ela não sacrifica, Eucana sacrifica. Mas ela aprendeu, como lei de sacrifício, que tudo aquilo que você sacrifica no altar, Deus vai te dar 10 vezes mais. Ana tem esse entendimento. Ela está dizendo: eu vou dar um para o Senhor, e o Senhor vai me dar muitos e muitos filhos. Portanto, a Bíblia diz que Deus dá Samuel a Ana e depois nasce outros filhos. É o que acontece com Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que ela é agraciada. Deus abre a sua mão, coloca Jesus por meio do Espírito Santo e depois dá a ela outros filhos, porque Deus sabia que Jesus tinha uma missão, um propósito, e ela precisava ter outros filhos. Agora, Ana é atendida por Deus. Deus abre a maga de Ana e agora nasce-lhe Samuel. Samuel é resposta de oração de Ana, é resposta do voto de Ana, mas é resposta do clamor de Israel. Israel está vivendo um dos piores momentos da sua história, porque os nossos filhos podem ser resposta para um bairro, para uma nação, para uma cidade. Os nossos filhos podem ser instrumentos de Deus para nações, para bairros, para cidades e para estados. E Ana está entendendo isso, porque quando ela está criando o menino já que nasceu, aos 3 anos ela desmama o menino. O menino mamou até os 3 anos de idade. Aos 3 anos ele é desmamado e ele é colocado no templo. A Bíblia diz que agora a família de Ana, antes de entregar Samuel, é constituída por Eucana, Ana e Samuel. Ela não vai ter mais o filho em casa, mas quando ela vai ao templo, ela sabe quem é que está lá. Ela sabe da importância do seu filho, que foi concebido por ela e gerado por Eucana, mas com um propósito maior de Deus, de restaurar Israel, porque ele seria o último juiz, ele seria profeta e ele seria sacerdote. Porque quando a sociedade olha para a nossa família, aqueles que não têm uma referência de família, eles olham para nós como família. Eles olham e norteiam caminhos de família. Coisa linda é quando um filho e uma filha honra os seus pais, quando eles têm a preocupação de dar o melhor aos seus pais em obediência. E eu conheço alguns que querem trabalhar a ponto de honrar os seus pais financeiramente por tudo aquilo que os seus pais representam a eles. Quem está aí, diga glória. Eu me lembro que quando a minha sogra e minha mãe estavam vivas, todas as vezes que eu descia a Belo Horizonte, eu tinha prazer de colocar elas no carro, sair com elas para passear, porque eu queria honrá-las.
Entenda, isso é família. Papel do sacerdote, sacrificar. Papel da esposa, entrar diante de Deus em detalhes sobre causas que Deus pode responder à mulher. A esposa, os filhos podem ser instrumentos na casa de Deus, mas podem mudar a história e o rumo da vida das pessoas. Isso é família. Ana agora não tem amargura de alma, porque Deus tirou aquilo da alma dela. Então entenda, é o culto da família. Deus quer que você cuide do seu casamento. Eu termino aqui: casamento é ministério. Me desculpe que eu vou falar, existe muita gente incompetente quando se trata de casamento. Casamento é ministério. Quando não se cuida bem de uma esposa, ela vai se perder e vai para outros caminhos. Quando uma esposa não se cuida bem do seu marido, o seu marido, como diz o professor, vai procurar banheiro da rodoviária. Por quê? Porque isso é um conjunto. Isso é um conjunto. A Bíblia diz que largará o homem, pai e mãe, e se unirá a esposa, e os dois se tornarão uma só carne. O que dói no esposo tem que doer na esposa. O que dói na esposa vai ter que doer no marido, porque senão não é casamento, é qualquer outra coisa, de menos casamento. Casamento, você sempre está ali na alegria e na tristeza. Isso é casamento, isso é família. Então entenda, de forma muito clara: lute pela sua família. Não deixe que o diabo lance os dardos, setas contra a sua família e você fique de braço cruzado. Não, é papel nosso, masculino, como sacerdotes da nossa casa, pagar o preço pela nossa esposa e pelos nossos filhos. É papel da esposa fazer os papéis dela. É papel dos filhos fazer os seus papéis. Entenda que a família nada mais é do que cada um fazendo o seu papel. Filho não pode fazer papel de pai e mãe. Quantas vezes nesse tempo nós vemos filho dando conselho ao pai e à mãe, porque o pai e a mãe não tem nem juízo. E você vê o filho sofrendo com toda a circunstância e dando conselho a pai e a mãe, porque há uma inversão de valores. Cada um na família tem um papel. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, dada a nós. Como é que você está cuidando da herança que Deus te deu? Como é que você está cuidando dos seus filhos? Você está cobrando, você está ensinando, você está corrigindo, você está orientando, ou você está deixando andar do jeito que é para andar? Porque depois que, segundo a psicologia, uma criança de 6 anos já tem o que ela quer fazer. Depois de 7 anos, ninguém domina mais uma criança. Então entenda, é papel nosso, pai e mãe, orientar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E quando chegar mais tarde e eles optarem em andar em outro caminho, você já fez a sua parte, você já fez o seu papel. E não esqueça disso aqui: eles nunca vão esquecer do que vocês ensinaram a eles. Nunca. No momento mais difícil da vida deles, eles vão lembrar do Deus que você serve. Oh, aleluia. Eles vão lembrar do Deus que você clama. Eles vão lembrar do Deus da mãe, do Deus do pai, do Deus do vô, do Deus da avó, e vão invocar o nome dele. Então não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família. A sua família é o seu bem maior. Alguém da família não está conversando com você? Lute na oração
no jejum, mas tenha uma boa comunicação para quebrar isso, para que vocês possam viver em unidade, em comunhão, vivendo os sonhos dos seus filhos, estando presente, vivendo os sonhos dos seus pais, estando presente. Não deixe rusgas, não deixe coisas que você não concorda entrar no seu relacionamento e quebrar o seu relacionamento. Zele do seu casamento, zele do ministério de casal que Deus deu a você. Deus não deu a você uma pessoa qualquer, Ele lhe deu uma pessoa que complementa o seu propósito. O casamento nada mais é do que uma unificação de propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E quando nós entendemos isso, nós vivemos nessa terra o melhor de Deus na nossa família. Apóstolo, e aqueles que não querem nada, e aqueles que não mudam, e aqueles que não se posicionam. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Continue sendo sábia, continue edificando a sua casa. No tempo kairos, no tempo de Deus, Deus alcança o seu marido, e vice-versa, Deus alcança a sua esposa. Apóstolo, quem caminha é apenas eu sou filho e filha, e meu pai não caminha. Eu caminhei 8 anos sem meu pai saber, o que era ser evangélico. E quando ele batizou, ele tinha tanta fome de descer as águas, que eu não tive nenhum privilégio de participar do batismo dele, que ele foi para um culto e disse: vou batizar hoje. E lá ele desceu as águas, está firme até hoje, e é um dos meus intercessores. A sua família é o mais importante dessa terra. Não troque os conselhos do seu pai e da sua mãe por conselhos de colegas e amigos. Honre os conselhos do seu pai e da sua mãe, porque neles tem vida. Amém? Vamos colocar de pé para me orar com você pela família. Oh my God, Jesus. Olhe comigo, olhe pela sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,